Os últimos papas que nós tivemos na igreja, eles foram muito decisivos, né, para uma mudança. Por exemplo, muitas coisas que o Papa Francisco consegue fazer isso, só consegue fazer isso por um processo anterior que foi preparado, né? Todo o caminho, né, desde o Papa João 23, né? João 23 é assim, nós dizemos assim que foi o Papa do Espírito Santo, né? Porque é o Papa da transição, né? É o Papa... o João 23 foi eleito como um Papa de transição. Vamos elegê-lo, esse aqui é velhinho, enquanto a gente pensa um nome que melhor se adeque para esse momento histórico, né, da igreja. Mas foi desejo do Espírito Santo que acontecesse, que eles pensassem assim, que os cardeais pensassem assim. Porque no primeiro dia de Papa, ele acordou pela madrugada inquieto, ele foi ao gabinete papal e teve a intuição de abrir as portas. Isso é muito pontual em João 23, porque aquele abrir a porta, havia no coração dele o desejo de a igreja precisa abrir as portas para que o Espírito Santo ele possa agir. Então, ele já foi convocando o concílio, né? O Concílio Vaticano II. E o concílio que permitiu que a igreja pudesse repensar a sua presença na história, né? As mudanças que aconteceram ao longo dos anos, né? A Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, todo aquele processo que modificou completamente a humanidade, o Papa entendeu. E como a igreja responde a tudo isso e como tem sido a presença dela no mundo, qual é a presença e por que é importante a presença da igreja no mundo. Então, os papas que vieram depois foram colocando em prática aquilo que foi decidido no Concílio Vaticano II, né? Então, o Papa João Paulo II, o Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I, o Papa Bento XVI e agora Francisco, é uma linha de papas que trabalham numa mesma dimensão, com a ideia de aproximar a igreja, de fato, das pessoas, entendendo que houve uma mudança. Aquilo que é essencial nunca vai mudar, mas a forma de viver, a pedagogia de se aplicar, ela vai mudando ao longo da história. Então, hoje nós temos um Papa em que encontra esse espaço, e aí o que me encanta muito no Papa Francisco é a coragem, né, de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando sofre, né, muito ataque por causa disso, né, por causa da sua postura. Mas a presença do Papa Francisco para nós é uma presença de paz, é uma presença de reconstrução. Se a gente olha para o nome, né, quando você dizia assim, é o primeiro Papa latino-americano da história da igreja, mas é também o primeiro Papa com o nome de Francisco. Se nós remontamos o ano de 1200, né, o ano que São Francisco de Assis nasceu e viveu naquela época, São Francisco teve um encontro com Jesus pontuado por uma visão. Ele teve um sonho de noite com a igreja caindo. E ele sustentava a igreja, né? E Jesus dizia, e tu, Francisco, né, reforma a minha igreja. Então, no ato que Bergoglio escreve o nome de Francisco, ele já disse para o mundo do que se trata o seu pontificado, né? Qual é a postura do seu pontificado. Então, é uma postura mesmo de reformas. Reformas de quê? Reformas daquilo que é necessário, né? Reforma teológica, reforma pastoral, reforma econômica dentro da Cúria Romana. Né? Exatamente, né? Então, aproximação com o mundo, aproximação com outras expressões religiosas, a gente acompanha a vida do Papa, isso é muito presente na história dele, né? Um homem que dialoga, que não tem medo. Tem Twitter, né? Exatamente. Todos os dias o que o Papa pensa, o que exatamente. O Papa faz. Papa que entra numa sinagoga, o Papa que entra numa mesquita, o Papa que entra num templo, né, luterano, né, que escreve para essas comunidades. Então, nós encontramos um homem que tem como princípio a paz. E eu acho que isso aqui é o mais bonito, né?
Porque em Francisco nós encontramos um princípio de unidade. Embora nós tenhamos, né, vivências que se distinguem, né, de comunidade para comunidade, mas nós temos uma pessoa que é o centro de tudo, né? Jesus. Se nós bebemos da mesma fonte, se nós cremos no mesmo Salvador, né? Por que muitas vezes nós nos encontramos numa postura de violência, de agressão, né? Eu digo muito assim, que o cristianismo ele tem, né, uma função muito importante no mundo, porque nós trazemos uma proposta de mudança que vai a partir da interioridade de cada um. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o olhar muito voltado para Jesus. Senão, ao invés de ser presença de Cristo no mundo, nós vamos perder tempo brigando uns com os outros, né? Defendendo cada um a sua verdade, pontuando cada um a sua verdade, quando para nós a verdade não é uma coisa, não é um conceito. Para nós a verdade é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. Então, se nós de fato estamos vivendo essa experiência com Jesus, né, se de fato ele sempre sinalizou, né, essa unidade que devia existir entre nós, aqui está muito claro. O brilho do cristianismo para o mundo está sempre na dimensão da unidade. Mas enquanto nós não entendermos isso, nós estaremos cada um na sua ponte, cada uma justificando que, né, eu trago a verdade plena e que aqui é a verdade, mas que essa verdade está completamente, né, distante daquilo que Jesus propôs, né? E quando a gente olha para o Papa Francisco, a gente olha exatamente para isso, né? Ele tem sempre sido vínculo de unidade, de proximidade. E acima de tudo, né, pontuar a postura de Cristo. Não há como olhar para o Papa Francisco e não perceber de uma forma muito visível, né, a pessoa de Jesus Cristo. Na forma como lidar, como comunica, o jeito como acolhe, como toca, né? Então isso é muito, muito forte. No momento que a Igreja Católica está vivendo hoje, com a presença do Papa Francisco, é um momento assim muito, 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 muito especial.